Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Civil, parte de contratos. Essa é a nossa aula de número 2.6. Estamos estudando as classificações do contrato, tá bom? Iniciando, então, aqui o nosso compartilhamento de tela. Vamos lá. Tá aqui. Vamos para a aula de número 2.6. Critério relativo à negociação do conteúdo. Então, aqui nós temos um critério bem importante, sobretudo porque dentro deste critério eu quero falar algumas coisas com vocês sobre este tipo de contrato aqui. O famoso contrato de adesão. Esse tipo de contrato, hoje em dia, ele é extremamente, digamos assim, famoso, né? Extremamente utilizado dentro do ambiente contratual. Então, hoje em dia, muito se fala a respeito de contrato de adesão, né? E, afinal de contas, o que é um contrato de adesão? Quando é que eu posso classificar um determinado contrato como sendo um contrato de adesão? E o conceito está aqui, ó. Contrato de adesão é aquele contrato em que uma das partes impõe o conteúdo à outra. Então, de maneira muito resumida, nós temos aqui um conceito doutrinário, né? O contrato de adesão é aquele em que uma das partes, denominado estipulante, impõe o conteúdo do contrato à outra parte, denominada aderente. Então, aqui nós temos uma grande redução da manifestação de vontade de uma das partes. Aqui, notadamente, nós vamos ter o aderente como sendo aquela parte contratual que menos manifesta a sua vontade. Isso porque o aderente, ele praticamente não participa da negociação, né? Ele simplesmente chega, né, é apresentado um contrato para ele, com as cláusulas todas já pré-estabelecidas, já estipuladas, e esse aderente, ele só tem duas opções. E aqui é que nós temos a manifestação de vontade dele. Porque, sendo um contrato, contrato de adesão, sendo um contrato, é claro que é preciso haver choque de vontades, encontro de vontades. Isso é óbvio. Senão, nós não poderíamos falar de contrato. Tá? Só que aqui, o aderente, ele tem uma manifestação de vontade muito restrita, muito reduzida. Porque já que ele não participa da negociação, né, a manifestação de vontade dele se resume em aceitar ou não o conteúdo do contrato. Trocando em miúdos, é pegar ou largar. Essa é a manifestação de vontade do aderente. Para ele, aderente, é pegar ou largar. O estipulante apresenta o contrato e fala: quer? Se você quiser, ótimo. Se não quiser, tem quem queira. Tá? Então, este é o contrato de adesão. Agora, veja bem, o contrato de adesão, ele veio conceituado na lei. Eu apresentei para vocês aqui um conceito doutrinário, mas existe um conceito legal fornecido pela lei de contrato de adesão. Está no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Então eu preciso sair um pouquinho do Código Civil com você para a gente fazer a leitura do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que diz assim: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente
ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Então, aqui eu tenho um conceito legal do que vem a ser contrato de adesão. Perceba que o artigo 54 está no mesmo sentido do que eu expliquei. Uma das partes apresenta as cláusulas já pré-estabelecidas, já pré-aprovadas, e a outra parte manifesta a sua vontade basicamente no sentido de pegar ou largar, assinar o contrato, celebrar o contrato ou não. Essa é a manifestação de vontade. Ele não pode participar da discussão contratual. Praticamente não participa, né, da negociação, da discussão. Ele não pode discutir, ele não pode modificar de maneira substancial, de maneira expressiva, o conteúdo do contrato. Agora, como o contrato de adesão ele vem conceituado pelo Código de Defesa do Consumidor, existe um equívoco muito comum, que é o seguinte: nem todo contrato de adesão é de consumo. Isso aqui é algo que você precisa ter em mente. Repito, nem todo contrato de adesão é um contrato de consumo. O nosso curso aqui, ele se propõe a analisar os contratos civis, não contratos de consumo. Tá? Até porque o nosso curso é um curso de direito civil, não de consumidor. O que nós fazemos aqui são incursões pontuais em outras leis, dentre elas no CDC. Mas veja, nem todo contrato de adesão é um contrato de consumo. Aliás, como eu disse, o próprio Código Civil protege o aderente como vulnerável. Então, eu tenho contratos de adesão de natureza civil, ou seja, contratos de adesão civis e não de consumo. Perceba, nem todo contrato de consumo é de adesão, ao passo que nem todo contrato de adesão é de consumo. Isto aqui eu quero que fique muito claro para você. Isso aqui eu quero que fique muito claro para você. Nem todo contrato de consumo é de adesão e nem todo contrato de adesão é de consumo. E eu te dou exemplos para ilustrar. Imagine aqui, Bruno, por exemplo, vai até uma loja comprar um eletrodoméstico e consegue negociar todos os termos da avença, todos os termos do contrato. Ele negocia preço, ele negocia data para entrega, ele negocia tudo. Ora, neste primeiro caso, não há dúvidas de que eu estou diante de um contrato de consumo. O sujeito, né, vai até uma loja, sei lá, Casas Bahia, por exemplo, e vai comprar um eletrodoméstico. E aí ele negocia todos os termos do contrato. Perceba, neste primeiro exemplo, eu tenho um contrato nitidamente de consumo, mas não é um contrato de adesão. Percebeu? Estão presentes os elementos caracterizadores de uma relação de consumo, mas o contrato não é de adesão. Porque veja no meu exemplo, Bruno negocia todos os termos da avença, todos os termos do contrato. Ué, se ele conseguiu negociar, então não é contrato de adesão. Então, neste primeiro exemplo, o contrato não é de adesão, mas é de consumo. Exemplo 2. Bruno resolve fazer um contrato de franquia, como franqueado. Tá? Neste caso, o contrato não é de consumo, mas é de adesão. Então, o contrato de franquia, ele não é um contrato de consumo, mas ele é um contrato de adesão. Porque o franqueador impõe todo o conteúdo do contrato.
cabe ao franqueado, ou ao possível, né, franqueado, aceitar ou não aqueles termos. Então, você quer ser um franqueado X? Você quer ser um franqueado X? Você quer ser um franqueado aí do McDonald's, por exemplo? Tá aqui o contrato de franquia. Tá aqui o contrato de franquia. Mas eu posso negociar? Não, não pode. Você não pode negociar. Eu, franqueador, estou impondo todo o conteúdo do contrato para você. É pegar ou largar. Então, o exemplo do contrato de franquia é muito bom, porque esse contrato não é um contrato de consumo, mas evidentemente que é um contrato de adesão. Ok? Maravilha. Então, dito isso, só para a gente encerrar a nossa aula, o contrário do contrato de adesão, aquele tipo de contrato que se contrapõe ao contrato de adesão, é o que eu chamo de contrato paritário. Contrato paritário, também chamado de contrato negociado, né? Que é aquele contrato cujo conteúdo é plenamente, é amplamente discutido e debatido entre as partes contratantes. Ok? Esse sim é aquele contrato, digamos assim, bacana de você fazer, em que existe uma discussão, uma negociação. Olha, essa cláusula, ela não ficou boa desse jeito. Será que a gente pode mudar, de repente, colocar dessa outra forma? Você vai negociando, você vai ajustando, você vai compondo os interesses. Esse é o contrato paritário, é o contrato negociado. Não é aquela coisa imposta goela abaixo, em que você basicamente só tem a opção de pegar ou largar. Tudo bem? Então, meus amigos, essa foi a nossa aula de número 2.6. Esse critério quanto à negociação do conteúdo extremamente importante, sobretudo porque hoje nós vivemos numa época em que os contratos de adesão, eles são muito comuns. Eles estão muito em evidência e por isso é importante você ter muito clara essa distinção que nós fizemos, ok? Eu vou parar o nosso compartilhamento de tela, agradecendo a sua atenção, a sua paciência, esperando que você esteja gostando de todo esse conteúdo que nós estamos disponibilizando. E caso esteja gostando, por favor, me ajuda aí se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, ajudando a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.